Que descobri a minha segunda gravidez depois de 13 anos. E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? E para você que tá chegando aqui, é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Lois, sou a criadora do Papo com Mãe, esse espaço maravilhoso onde tem muita troca sobre maternidade, desde ali da gestação até a criação dos adolescentes, como o meu caso, que tem um bebezinho e um adolescente na área. Então convido você que gosta desse tipo de conteúdo a já se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e também clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Então pega a pipoquinha, vamos assistir o vídeo, vamos trocar bastante informação sobre a minha segunda gestação. E é isso, gente, segunda gestação depois de 13 anos da primeira. Foi um choque, eu vou confessar pra vocês. Eu já tinha feito alguns exames, e o Gabriel também, pra saber se ainda existia a possibilidade de engravidar. Mas já fazia um tempo que a gente tinha feito esses exames, então não era algo nem que estava rondando ali os nossos pensamentos. Então não foi planejada essa segunda gestação, eu fiquei... extremamente surpresa, né? Como eu já falei em outros vídeos, foi uma montanha-russa de emoções. O Miguel, que é o meu filho mais velho, ele é do meu primeiro casamento, né? Então, já tem 13 anos que eu passei pela primeira gestação. E com essa segunda gestação, teve um misto de sentimentos, né? Então, hoje eu tenho 31 anos, né? A segunda gestação ela veio com 30 anos, então eu passei ali... o Ano Novo, o Natal, meu aniversário, passei o Carnaval, passei a Páscoa e o Dia das Mães grávida. Vai ser um bom tempo grávida, vai ser que é uma eternidade. E como o meu adolescente ele já faz tudo praticamente sozinho, né? O café da manhã dele, já arruma a cama, já vai pra escola ali. A gente até acompanha até a escola, mas bastante coisa ele já consegue ali se desenrolar sozinho. Eu encarei como um desafio a chegada desse bebê na minha vida, então foi um misto de emoções. No começo eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito ansiosa, depois eu fiquei muito feliz, depois eu fiquei um pouco triste, e aí veio um sentimento que é muito complicado. Eu acho que quem já passou pela segunda gestação vai, segunda, terceira, enfim, vai conseguir compartilhar bem isso comigo, que é o sentimento de culpa. Eu senti muita culpa por ficar grávida, era como se eu estivesse tirando um espaço que é só do Miguel. Então eu quero até saber das mamães aí que já passaram pela segunda, terceira gestação. Como que foi pra vocês? Pra vocês também rolou esse sentimento? Porque aqui foi muito forte. E aí tem o quê? A reação do Miguel. A reação do Miguel foi de muita surpresa. Eu lembro que eu até falei pra ele quando eu fui pegar ele na escola, né? Então assim, a gente tem até o hábito aqui em casa de quando a gente pega ele na escola, eu gosto de ouvir o que ele fez no dia a dia dele. Eu não faço aquelas perguntas chatas, o que você fez? Não. Eu converso mesmo com ele como uma amiga, que é o que eu sou dele, né? E ali naquela troca de conversas pra saber como que foi o dia dele, o que ele aprendeu, enfim. Eu falei pra ele que eu tava grávida, que ele ia ter um irmão. A reação dele foi de muita surpresa, ele ficou em choque. Mas ele foi incrível, ele foi maravilhoso, ele foi super compreensivo e foi um super amigo da mãe dele. E ele é um irmão maravilhoso, um super irmão. Eu sou muito feliz pelo Zé, o irmão que ele tem, que é o Miguel. Aí eu comecei a perceber a diferença entre a primeira e a segunda gestação. Meninas, da minha primeira gestação eu não tive praticamente nenhum sintoma. Então, dor de cabeça, enjoo, cólica, sono. Aqueles sintomas que a gente costuma ter no primeiro e no segundo trimestre, eu não tive na minha primeira gravidez. Né, o que eu tive foi algumas complicações de parto, que inclusive eu vou deixar o link, né, onde eu falo melhor sobre isso aqui na descrição, para vocês poderem assistir depois. Já essa segunda gestação... tem que rir de nervoso. Foi punk. Confesso pra vocês que foi punk. Muita cólica, muita dor de cabeça, um sono incontrolável, muita fome. Tive... nossa, vômitos. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Vomitei bastante, ficava muito enjoada. Os sintomas dessa segunda gestação vieram com bastante intensidade. E nessa segunda vez teve ainda o alto risco. E eu falo melhor sobre isso em outro vídeo, que eu vou deixar o link pra vocês aqui também na descrição. E são 13 anos de diferença, né? Meu corpo já não tem mais memória de como foi a primeira gestação.
E cada gestação proporciona experiências únicas, né? Tanto em reação, quanto na descoberta, quanto no desenvolvimento da gestação. Então não tem nem como parametrar e falar, você vai ter ou você não vai ter, né, sintomas. É muito pessoal. E isso é independente se você tem bastante tempo de uma gravidez para outra. E falando sobre gravidez, é óbvio que eu vou falar sobre falas indesejadas para as grávidas. Eu escutei o seguinte: nossa, que coragem! Meu Deus, depois de 13 anos. Ai, nossa, um menino de novo. Poxa, podia ser uma menina, né? Meu Deus, engravida depois dos 30. Que coragem. Vai começar tudo de novo. Nossa, mas quando o Miguel tiver adulto, ele ainda vai ter criança. Nunca falem isso pra uma grávida. Nunca falem isso, nunca, 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 em hipótese alguma, falem isso pra uma grávida. Ter um filho em qualquer circunstância é um desafio. Mas um filho é um presente, é uma bênção. Então, não tem o que falar? Shhh, fala nada. Fala nada. E aí, falando um pouco sobre aprendizados. Quando eu descobri que estava grávida quando eu descobri a minha segunda gestação, eu pensei, poxa, eu sei cuidar de um bebê. Eu lembro como que era com o Miguel. Então eu super vou dar conta, porque eu já sei como que faz cada coisa. E, gente, nossa, eu me enganei muito, tá? Cada experiência é única, cada gestação é única, pode ser repetitivo, mas é real. Nessa segunda viagem de maternidade, a vida me mostra que cada filho traz uma lição, um aprendizado diferente pra gente. Meu amor pelo Miguel, que já é gigante, triplicou. Eu passei a valorizar mais e mais cada momento com ele. Eu também percebi como o tempo voa. Quando ele era bebê, eu ainda estava aprendendo a ser mãe, né? Tava entendendo ali como que funciona esse universo. E hoje com o Zaya eu ainda estou em curva de aprendizagem, mas eu consigo perceber o quanto eu amadureci. E algo que ninguém fala é sobre esse luto que a gente vive antes do nosso segundo filho nascer. Foi o momento que a minha ficha caiu e eu percebi que nunca mais ia ser só eu e o Miguel. Então eu tentei aproveitar o máximo de tempo com o Miguel antes do Zé nascer. Então, se vale uma dica, antes do seu segundo filho nascer, aproveite o máximo de tempo com o seu filho mais velho. Porque dali em diante não vai ser mais só vocês dois. E é um sentimento diferente, mexe muito com o nosso coração. E assim, gente, eu não vou romantizar. Cuidar de um adolescente, de um bebê ao mesmo tempo, é exaustivo. Também é uma aventura incrível que a vida me convidou a viver. Todo dia eu consigo dar conta de tudo? Não. Mas eu sempre tento dar o meu melhor. E é isso, né, gente? É isso que é ser mãe. É cair, levantar, aprender e continuar. E por mais que essa maternidade dose dupla tenha sido muito cansativo, eu amo meus meninos, amo esse momento que eu tô vivenciando com eles e eu não abriria mão disso. E é isso, gente. Essa foi a minha reação depois de descobrir minha segunda gravidez depois de 13 anos. E você? Já passou por isso também? Não deixe de compartilhar comigo como que foi a sua descoberta e como que foi a reação dos seus familiares, dos seus filhos. Me fala, como foi a sua segunda gravidez? Eu quero ler tudo aqui nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Fica de olho aqui no canal, porque o meu próximo vídeo vai ser sobre o puerpério e você não pode deixar de assistir, viu? Vou deixar aqui um mega beijo no coração de vocês. Um abraço e se cuidem!